Lista preta, lista preta, lista preta. A Sociedade Protetora dos Desvalidos é a associação civil negra mais antiga do país. Criada por trabalhadores negros livres, ela tem como principais objetivos fornecer apoio mútuo e amparo aos mais necessitados. A gente conversou com Lígia Margarida Gomes, diretora da instituição, que compartilhou conosco um pouco da sua trajetória. Está começando o Lista Preta Doc. Eu sou Lígia Margarida Gomes, nascida e criada no subúrbio de Periperi. Frequentei aí diversas escolas, e faculdade. Estudei no hoje Colégio Mandela, segui ali para o João Florencio Gomes, em seguida para a Universidade Federal da Bahia, onde eu fiz o primeiro curso, foi Ciências Físicas e Biológica. Depois também frequentei o curso de Psicologia e o mestrado em Desenvolvimento Humano e Gestão Social na Universidade Federal da Bahia. Sou filha de uma mulher origem quilombola, um homem também, marisqueiros e quilombola. Essa família tem 5 irmãos, 2 filhas, uma menina, uma neta e um neto, E me dedico há algum tempo à questão de garantia dos direitos humanos, usando todo esse cabedal, toda essa herança que é o movimento negro. Eu costumo afirmar de que a Sociedade Protetora, ela nasceu entre 2 grandes revoltas baianas. A Revolta dos Búzios, que é de 1798, e a Revolta dos Malês, de 1835. A SPD nasce aí em 1832. Eu imagino que o criador da SPD, Manuel Victor Serra, ele estava exatamente na Praça da Piedade, no dia 8 de novembro de 1799, quando aqueles homens que lutaram, os revoltosos de Búzios, eles foram enforcados e esquartejados nessa data. Então, eu creio que o Manuel Victor Serra ele estava ali observando e, em seguida, hoje já pensando em como fazer valer aquela luta, aquelas mortes não seriam em vão. Então, ele pensa uma instituição que não fez um enfrentamento direto com os nossos algozes da época, mas ele fez um contorno, usando todos os seus elementos que ele conhecia, para criar uma instituição que permanece viva até hoje. A minha trajetória ela é exatamente por conta do movimento negro, Eu via também em casa o meu pai conversar sempre sobre uma organização que fazia essa luta. O pai era marceneiro, trabalhava aqui no Gravatá, o Bento Gomes de Jesus, e ele falava muito sobre isso. E aí, durante a adolescência, nós também fomos aí aprofundando os estudos sobre a questão dos direitos do povo preto. Foi isso que me aproximou dessa instituição, e eu agradeço muito a todas aquelas pessoas que me conduziram para essa organização. A aproximação maior, ela ocorreu em 2000, aproximadamente 2001, 2002, foi quando eu mais me aproximei aqui da SPD. Porque em 2004 eu já vou fazer parte do quadro social daqui. Há uma instituição que só tinha homens na época na diretoria. E eles estavam saindo também de um processo que exigia um pouco mais de cuidado
né, com a casa que foi aqui fechada para uma reforma. Essa reforma demorou muito. E os cuidados dele em admitir associados, né? Então, já senhores, não é? E com alguma dificuldade, talvez, de entender, não é, a questão do momento, né, da efervescência do movimento negro e tudo mais. Então, eles realmente, eu aguardei um bom tempo para me tornar associada. Fui alertada de que já poderia vir, não é, para pagar a joia e pagar as mensalidades da instituição, porque a partir daquela época eu estava me tornando associada, né, daqui da nossa casa. Desde o início, as mulheres tiveram participação, contribuição com a casa. Logicamente que era uma contribuição diferenciada quando ela foi formada, porque a discussão nesse salão, né, a assembleia, era apenas de homens, mas o dia a dia, o fazer da instituição contava com a participação das mulheres. E já aí na década de 60, não é, começa a ter mulheres no quadro social, né, mulheres que foram se associando, e essas mulheres também ocuparam cargos, né, ocupou cargo de secretaria, de diretor, vários outros cargos. Mas a presidência do diretório administrativo foi ocupado como presidenta apenas na minha época daqui, né? Quando eu assumi a instituição, não é, como presidenta, ela passava por um momento de reserva, né, por conta de tudo aquilo que nós já conversamos. Então, a minha preocupação era, sobretudo, fazer com que essa instituição tão grandiosa pudesse efetivamente participar das questões sociais contemporâneas, né, e se adaptar a isso, né? Então, eu entro e uma das questões que eu fiz questão de trabalhar foi a questão da igualdade de gênero. Algo muito discutido, muito debatido entre nós. Eu, como mulher negra e também militante do movimento negro, trouxe a questão para a pauta, conseguimos discutir isso e realmente a instituição passou a aumentar o número de mulheres na diretoria. Então, no primeiro momento em que eu fui secretária, era apenas eu de mulher, né? Inclusive tem um quadro que registra isso. Na gestão seguinte, nós já conseguimos trazer mais 2 companheiras, então éramos 3 companheiras. Na outra gestão em que eu assumi a presidência, nós já trazemos aí o número de 9 mulheres para ocupar a gestão. Então, aos poucos nós fomos fazendo essa igualdade de gênero na condução, não é? E a partir daí também passamos a trazer outras questões para a casa, né, para que as questões sociais elas pudessem realmente tomar, não é, um volume que permitisse trabalhar com a questão da juventude, trabalhar com a questão das mulheres, trabalhar com a questão da igualdade de gênero e tantas outras questões que nós precisávamos trazer. O tempo que nós passamos aqui foi esse tempo de construir novos caminhos, né, novas trajetórias, né? Logicamente, sempre contando com a ajuda daqueles mais velhos, dos que já estavam, que também é uma coisa que a gente faz questão de ouvir, não é? Afinal de contas, os que estavam aqui antes de nós, eles também contribuem muito, né, e continuam fazendo o seu papel. Então, nós trilhamos esse caminho, o caminho de modernizar, mas sem esquecer de que nossos passos vêm de longe. Pela minha natureza mesmo, de sempre buscar, inovar, fazer coisas novas, diferentes, nós buscamos imediatamente criar a possibilidade de acesso, não é, para esses campos, através de um programa chamado a Rota dos Quilombos. Nós criamos essa rota, e essa rota nos permitiu muito, não é, ganhar asas e sair pelos quilombos, daqui da Bahia, de outros estados, viajar também para países africanos, buscando construir esses links, não é? Buscando construir esses momentos. E assim também
nós chegamos a outros estados da Bahia, né, do Brasil, desculpem, e esses estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né, Aracaju, Fortaleza, todos eles nós fomos então criando esses links, e a SPD hoje conta com essa rede imensa, não é, de reconhecimento da sua história, né, de todo o legado, né, e respeito à memória dos nossos ancestrais. Então, mobilizar recurso é uma tarefa, um desafio, né? E aí nós consideramos também o recurso como diversos tipos de recurso, não só o financeiro, mas o recurso humano, né? O recurso de tantas outras coisas que nós conseguimos, não é, mobilizar. Então, a Sociedade Protetora, eu também gosto de mencionar isso, ela foi pensada por Manuel Vitor Serra e os 19 homens negros que fizeram a composição da primeira diretoria como uma instituição para ter sustentabilidade. Na época eles não usavam este nome, mas se pensou em ter sustentabilidade, ou seja, viver com as próprias pernas, sem precisar necessariamente dos recursos da gestão do governo. Mas também eles não rejeitavam isso, né? É importante frisar de que a discussão, as parcerias com o governo da época colonial, também eles conseguiam dialogar, por incrível que pareça, né? Eles dialogavam. Mas isso foi avançando de forma que, em um determinado momento, a instituição passou a viver exclusivamente com os seus recursos, né? Então, quando eu falo que eles pensaram sustentabilidade, porque eles construíram, né? Eles construíram imóveis, não é? Ele também adquiriam imóveis de outras formas de doação, né? Enfim, através dos empréstimos, as penhoras que ocorriam. Então, se tinha a sustentabilidade para poder conseguir sobreviver. Porque se nós fôssemos também depender de recursos governamentais, talvez nós não estivéssemos vivos até hoje. Então, eles pensaram assim, e nós continuamos também pensando. No entanto, os recursos, a mobilização de recursos, hoje, ela é fundamental, né? Porque a instituição, com a sua base econômica, com uma série de problemas que são os imóveis, não consegue avançar. Consegue, assim, o básico, mas avançar para fazer aquilo que está proposto no estatuto, aquilo que ela realmente precisa fazer, nós temos que fazer as parcerias. E aí nós temos parcerias com o Fundo Baobá, nós temos parceria hoje, né, com o Ibirapitanga, nós temos parceria com a Rosa Luxemburgo, nós temos parceria com a SESI, nós temos parceria com várias e várias outras organizações. E nós temos parcerias fora do Brasil, né? Nós temos parcerias também com Angola, com algumas organizações, o que dá a possibilidade de nós continuarmos implementando os projetos, né? Vários projetos, quer seja com apoio financeiro, quer seja com a troca de metodologia, com a troca de tecnologia, enfim, nós estamos sempre buscando esses apoios e esses recursos. E os recursos financeiros, mais do que nunca, são necessários para nós preservarmos a memória. E aí vocês imaginam que esse salão que nós estamos é carregado de memória, né? As cadeiras que nós sentamos são cadeiras de quase 200 anos. Então elas precisam de conservação, precisam de cuidado. E esses cuidados precisam de recurso, né? Os nossos livros de ata precisam também de apoio, né? Um prédio desse que tem mais de 200 anos precisa de apoio e de recurso. Então, sozinho nós podemos seguir, mas juntos nós vamos mais longe, né? Como diz uma canção que nós bem conhecemos. Então, por isso, a importância das parcerias, a importância de captar recursos, mobilizar recursos para podermos continuarmos avançando. Uma das questões que eu considero bastante importante é o diálogo intergeracional. Nós precisamos dialogar, não é? Os mais antigos, eles logicamente têm um conteúdo que precisa transmitir para a juventude.
né? Porque essa memória precisa ser preservada. E para preservar, ela precisa passar para além dos tempos, né? Nós aqui estamos, né, seres humanos, temos um período de validade, né? Porque podemos ficar vivos um pouco mais, outros um pouco menos, mas as ideias, o conteúdo da história e aquilo que fazemos, eles podem passar através dos tempos. Haja visto, né, o que nós estamos aqui falando da SPD e Manuel Vitor Serra, né, e os revoltosos de Búzios. Eles passaram, né, os revoltosos de forma trágica, Manuel Vitor Serra aí no seu processo de vida normal, mas eles não estão aqui mais nesse plano. Mas o legado deles, a memória permaneceu. E essa memória é que nos alimenta. Então eu considero que o trabalho que eu faço hoje, junto com a diretoria, não é, da instituição, ele também vai ficar. Mas vai ficar se nós tivermos a condição e a capacidade do diálogo intergeracional, né? Para que quem chegue possa conduzir, olhando, lendo, entendendo o que foi a nossa luta. As nossas raízes, ela nos alimenta muito. Então, no subúrbio ferroviário, Periperi, Paripe, que a gente sempre circulou ali em todos os subúrbios, ele me trouxe, sobretudo, a identidade, né? A questão de que eu sou uma mulher da periferia, mulher preta, né? Mas eu tenho uma história. E essa história não me foi contada na universidade. Essa história me foi contada lá, na minha comunidade. Tá? Foi contada, como eu disse anteriormente, pelos meus parentes biológicos, pelos meus parentes negros, pretos como eu. Eles me contaram a história de mulheres e homens que tinham toda uma riqueza, todo um conteúdo, e que essa riqueza nós devemos preservar. E é isso que eu trago para o centro da cidade. É isso que eu levei para a universidade, de que eu chego na universidade branca, mas que a minha história estava preservada. E através dessa história, eu frequento a universidade sem perder nenhuma disciplina, né? Sem fazer todo um processo de deixar para depois, não. Todas as matérias, todos os anos, frequentando, porque eu sabia o que eu queria e eu sei o que eu quero, né? E o que eu quero é fazer com que o legado preto ele seja respeitado e reconhecido, que infelizmente não é até hoje, mas que nós continuamos lutando e bebendo sempre nessa fonte, né? Na fonte do nosso povo, da nossa ancestralidade, daquilo que nós temos como alimento. Como menina, se eu hoje pudesse voltar, eu ia enfrentar melhor o racismo que eu sofri, né? Porque na época realmente não se discutia muito isso. Então eu sofri muito racismo, né? E se eu pudesse hoje voltar com o conhecimento que eu tenho, eu iria ser uma outra Lígia, porque eu faria enfrentamento desde cedo ao racismo. Eu nunca fui muito de aceitar as coisas caladas, né? Mas eu faria isso, não é? E traria para a minha vida de hoje, não é, todas essas questões dessa história que a gente, por vezes, deixa, né, que a gente enfraquece, tá? Mas eu creio que a nossa história é muito forte, né? E que nós temos muito para contribuir e muito para trazer e para levar, né? É uma pista de mão dupla. A gente traz e a gente leva e a gente alimenta esse percurso. Eu espero que a SPD, nos próximos anos, e quiçá sejam muitos e muitos anos, possa incorporar, trazer a juventude para os seus quadros. Porque é a juventude consciente da nossa história que vai dar continuidade a esse legado. Um legado extremamente importante para o povo preto. Com relação à Lígia, eu espero gozar da minha aposentadoria. Eu espero muito em breve poder realmente ficar de espectadora,
olhando, vendo os filhos, netos, sobrinhos, né, amigos, amigas, juventude, tocando o barco e assumindo os postos de poder nessa cidade. Porque chega, né? Chega de nós chegarmos a esta época aí das eleições e vermos apenas o povo branco discursando que está se preocupando com a nossa vida. Eles não se preocupam com a nossa vida. Eles se preocupam em alimentar a vida deles. E nós queremos parar com isso. Queremos barrar isso. Então, enquanto Lígia, eu espero trabalhar ainda um pouco para ver a juventude preta assumindo em todos, de ponta a ponta, o poder da cidade, do Estado, do Brasil, porque é isso que nós merecemos.